Para alguns de nós, o termo Homem-Coelho pode soar como um personagem bonito e fofo de um livro. Mas para algumas pessoas do norte da Virgínia, ela é a fonte de uma lenda urbana aterrorizante. A história diz que, se você se aproximar de uma determinada ponte em Clifton, em uma determinada noite do ano, poderá encontrar sua perdição nas mãos do Homem-Coelho, a menos que você bata na cabeça dele com uma cenoura grande. De qualquer forma, uma história por trás dessa peça urbana de folclore começa com um homem chamado Douglas Griffin. Dizem que ele havia sido internado em um asilo, mas conseguiu escapar em 1904. O ônibus que transportava ele e alguns de seus colegas pacientes sofreu um acidente. A maioria dos pacientes foi encontrada após o acidente, com exceção dele. Foi como se tivesse desaparecido no ar. Semanas depois, pistas estranhas começaram a aparecer na floresta. Se você estiver viajando pela Itália, Espanha ou mesmo partes da Ásia, ver um prato de coelho no cardápio não é algo inédito. Mas se você vir pistas de que um homem está comendo coelhos em um campo no norte da Virgínia, isso é um pouco assustador. Obviamente, começaram a se espalhar rumores de que Douglas tinha essa dieta incomum porque precisava sobreviver sozinho na natureza. Depois, a história ficou ainda mais aterrorizante, pois dizia que na noite de 31 de outubro, é claro, Douglas também começou a machucar pessoas. Não fique muito assustado ainda. A verdade é que nunca houve de fato um asilo em Clifton, e a história sobre Douglas Griffin pode ter sido inventada pelos habitantes locais. Mas isso não impede que o pessoal acredite no Homem-Coelho, e ele se tornou um conto popular que até inspirou sua própria franquia de filmes. Uma pessoa que tentou chegar à origem da lenda do Homem-Coelho foi um arquivista do condado de Fairfax. Ele descobriu que a raiz dessa lenda era na verdade um casal que teve um encontro aterrorizante com um homem que jogou algo em seu carro. Até aí nada muito interessante, com certeza, mas ele supostamente estava vestido com roupas brancas ou de cores claras. Ele também poderia ou não ter algum tipo de objeto em sua cabeça. Pareciam orelhas de coelho? Nunca saberemos, mas a partir daí a história ganhou vida própria, com as pessoas trocando histórias sobre um homem em uma roupa de coelho que as perseguia pela floresta. Até hoje alguns se recusam a acreditar que a lenda do Homem-Coelho não seja verdadeira e acham que as autoridades locais estão tentando encobrir algo. Obviamente, não há nenhuma evidência real para apoiar essa afirmação. Independentemente do fato de o Homem-Coelho ser ou não real, você não adora uma boa lenda urbana? Especialmente aquelas que realmente nos fazem pensar se poderiam ser verdadeiras. Felizmente para nós, vivemos na era da informação ilimitada e temos acesso a alguns recursos excelentes. Isso nos dá a oportunidade de finalmente colocar algumas dessas lendas à prova. Primeiro, a pergunta que está na mente de todos. Um rato pode realmente rastejar por um vaso sanitário? Rufem os tambores, por favor. E a resposta é sim! Quero dizer, é claro que os ratos podem ser animais de estimação bonitinhos e fofinhos, mas a ideia de eles usarem seu banheiro como piscina pessoal não é tão adorável. Um vídeo postado online explica todo o processo de uma forma assustadora, porém fascinante. Esses pequenos roedores sorrateiros podem escalar canos e se espremer pelas voltas e reviravoltas do vaso sanitário como um contorcionista em um circo. E, acredite ou não, eles são realmente bons nadadores. E aparentemente eles prendem a respiração muito bem e não se importam muito com o ambiente no qual estão nadando. Algumas outras lendas urbanas são um pouco mais virtuais. Imagine o seguinte: estamos em 1981 e você está no seu fliperama favorito. Você está jogando há horas, mas há um jogo que o deixou viciado: Polybius. Ele tem um brilho digital surreal que se reflete no rosto de todos que o estão jogando. Você não consegue parar de jogar e ninguém mais consegue. Logo, as coisas começam a ficar estranhas. Os jogadores passam a sentir náuseas, estresse e a ter pesadelos horríveis. O jogo entra em manutenção com mais frequência do que outros jogos, com homens de terno preto abrindo a máquina toda semana para registrar seus dados. Mas eles não parecem interessados em suas moedas. Logo, após a aparição de Polybius, o misterioso jogo de fliperama desaparece sem aviso, levado pelos mesmos homens de terno preto, sem deixar nenhum registro de sua existência. Essa é a história principal, pelo menos, e é um dos maiores mistérios não resolvidos no mundo dos jogos. Como todas as boas histórias, ela é mantida viva por seus fãs. Mas a questão é a seguinte: a maioria das pessoas não acredita que o jogo tenha existido. A lenda de Polybius está repleta de detalhes conflitantes. Ninguém tem sequer uma cópia do arquivo original do jogo, portanto ninguém pode concordar sobre como o jogo realmente era.
Era um jogo de quebra-cabeça? Que tipo de gráficos ele usava? Mas há uma coisa com a qual todos parecem concordar: ele era desorientador e confuso. Nele, formas geométricas coloridas se curvam e se dobram a partir de um portal central como uma espécie de hipnose digital. Segundo a lenda, a intensa combinação de gráficos vetoriais e rasterizados no Polybius tornava a mente suscetível a mensagens ocultas das autoridades. Embora os detalhes do jogo sejam ambíguos, sua história tem algumas raízes em eventos reais. Nos anos de 1980, há quem diga que havia um jogo chamado Tempest que deixava alguns jogadores um pouco enjoados. Ok, talvez enjoado seja um eufemismo. Aparentemente ele causava movimentos incontroláveis e enjoo nos jogadores. Isso é que é um passeio selvagem. Até mesmo a conexão subliminar entre videogame e jogo é real. Alguns órgãos oficiais usam videogames para treinar seu pessoal. Combine tudo isso com um jogo de curta duração Polyplay de 1985, um gabinete de arcade de 8 jogos que foi recolhido, possivelmente por motivos de direitos autorais, e você terá uma base bastante sólida para uma grande fraude. Lenda urbana. Se você pensar bem, até mesmo o próprio nome Polybius pode ter sido uma versão mal interpretada de Polyplay. Vamos viajar um pouco para a Europa para essa próxima lenda urbana que pode ser real. Uma figura misteriosa que vagava por uma floresta local na Suíça foi a fonte de uma história realmente intrigante. Durante uma década inteira, as pessoas falavam sobre essa pessoa que usava uma máscara de gás e roupas de camuflagem enquanto andava por aí. Apesar dos inúmeros relatos de testemunhas oculares, ninguém conseguiu confirmar a existência desse personagem assustador, tornando-o uma lenda aos olhos de muitos. Até lhe deram um nome legal: LeLoyan. Mas a trama se complica. Em 2013, alguém finalmente tirou uma foto do LeLoyan provando que ele era de fato real. Mais tarde, sua máscara de gás e seu casaco foram encontrados na floresta, juntamente com um bilhete que sugeria que ele era inofensivo e não aguentava mais ser visto como um monstro. Será que ele desapareceu? Mudou-se para outra floresta? Será que ele se disfarçou como um palhaço amigável? Talvez nunca saibamos, mas uma coisa é certa: LeLoyan será sempre lembrado como o espírito que vagou pela floresta suíça por uma década, e não podemos deixar de nos perguntar qual é a sua verdadeira história. Você já viu os filmes, leu os livros ou pelo menos ouviu falar do nome Tarzan? Bem, parece que ele pode não ser apenas uma invenção da imaginação de alguém. Um possível Tarzan da vida real pode ter existido em algum momento. E veja só, ele poderia ser o 14º Conde de Stratton, William Charles Milden. A história de sobrevivência desse homem parece muito familiar com a de Tarzan. Ambos vieram de famílias nobres inglesas e naufragaram na África. O navio de Milden foi destruído durante uma tempestade de 3 dias, e ele afirmou que sobreviveu agarrando-se a um pedaço de destroços. Ele desembarcou em terra e começou a conviver com um grupo de macacos. Ele se lembra de ter dito sobre essa época de sua vida: por alguma razão estranha, eu não tinha medo dessas criaturas. Elas eram horríveis de ver, mas pareciam gentis e inofensivas. Ele se tornou tão próximo dos macacos que eles lhe davam comida, e ele até construiu uma casa na árvore. Ele era muito forte e flexível para sua idade, mas ao contrário de sua contraparte dos desenhos animados, nunca se tornou o líder dos animais. Ao contrário de Tarzan, ele não falava com os macacos, mas descobriu alguma forma de comunicação.